alternativa para o tratamento da Covid? Alguns idiotas que não leram o contrato da Pfizer e criticavam. Eu li e tomei a providência. E os conselhos do meu lado eram: fica quieto, não fale nada. Olha as eleições de 22, as favas das eleições. A nossa consciência vale mais do que qualquer coisa. Mas o assunto aqui não é a Covid. Em 20, enfrentamos esse problema. Momentos difíceis para a economia. A política do fica em casa, a economia te vê depois. Coisa linda, né? Você viu os artistas globais em casa, fazendo trabalhos manuais com seus filhinhos, com salários astronômicos, recomendando isso. E a massa da população. Que nós tínhamos naquela época, segundo o levantamento, 38 milhões de pessoas que viviam na informalidade, que trabalhavam de manhã para comer à noite. Como essas pessoas iriam sobreviver? Rapidamente, dado ao Ministério Técnico, dado às pessoas que colocamos nos bancos oficiais, rapidamente foi criado o auxílio emergencial. E atendemos, não mais 30, mas 68 milhões de pessoas. Isso ajudou também a movimentar a economia, em especial nos pequenos municípios pelo Brasil. E tudo isso com responsabilidade fiscal. O gasto mensal, com essa rúbrica, eram de 50 bilhões de reais. Algo inimaginável no orçamento apertado. E também eu fui o primeiro presidente e único a trabalhar com teto de gastos. Eu respeitei a legislação, joguei dentro das 4 linhas. Tinha um judiciário bastante ativo contra o meu governo. Vencemos tudo isso, fomos em frente. Entrou 21, uma guerra lá fora. E o Brasil estava na iminência de ver cortado o seu suprimento de fertilizantes. O nosso agro pujante, responsável por grande parte do PIB, ia sucumbir. Tem que ir lá conversar com o presidente da Rússia, Putin. E embaixo de crítica da imprensa, fomos lá. Escolhi ali as pessoas mais adequadas para viajar comigo. Tínhamos uma excelente ministra, Tereza Cristina, que foi excelente porque tinha liberdade para trabalhar. Não tinha um ministério apinhado de pessoas indicadas por partidos políticos ou por grupos de outros interesses. Resolvemos essa questão. Tinha explodido o preço dos fertilizantes no mundo, rapidamente começou a cair. Acertamos o fornecimento de diesel. Entre outras coisas, uma viagem de sucesso. E muitas outras coisas tratadas. Ali, naquele momento, já comecei a ser acusado, que tinha ido lá para negociar com hackers, para agir por ocasião das eleições. Oh, se essa pipoca é intransponível, é inviolável, por que a preocupação com o hacker? E que cara de pau falar que eu ia em outro país conversar com hackers. Eu não preciso de roubar a eleição. Hoje vocês veem pelo Brasil todo o carinho que o povo tem comigo e o respeito que eu tenho com o povo brasileiro também. O campeonato brasileiro acabou há pouco. Quase nós vimos um time quase sem torcida, o Red Bull Bragantino ser campeão. Faltou pouco. A gente poderia ver o Bragantino campeão sem torcida. Mas é a primeira vez na história que a gente vê um presidente eleito sem povo. Mas vamos lá. 22, página virada. Vamos em frente. Perder faz parte da regra. Mas quando a regra é quebrada, dói. E o que dói mais, quando eu falei ingratidão agora há pouco, é a ingratidão de quem está ao seu lado. De quem tem medo de jogar dentro das 4 linhas. E tem um péssimo comportamento, onde todos vêm a sofrer no Brasil. Vimos agora a alegria desse cara que está aí. Estou muito feliz. Botei um comunista dentro do Supremo. Vamos lá. Ontem, volvendo os olhos para a história, tinha 4 anos de idade em 59, mas veio à minha mente o discurso de Fidel Castro. Exatamente igual o tratado aqui no momento agora. Os caras sempre lutam pelo poder. Roubar a liberdade é uma das mais importantes cartadas desse grupo.
E aprendi também na Bíblia, sou católico, minha esposa é evangélica, que nós devemos, todos nós, devemos fazer o máximo, o possível pela sua pátria. Se não estivermos, quando não mais tivermos meios de fazer, entreguemos na mão de Deus. Também aprendi que nós, Ratinho, deputados, não devemos tomar decisões como se fôssemos viver 1000 anos. Todos nós temos um ponto final. Isso é óbvio. Mas alguns acham que não vai ter. Que não vai acontecer com ele o que aconteceu com o vizinho. Essas pessoas, lamentavelmente, uma parte considerável, decidem o futuro do Brasil. Mas eu acredito, tenho fé, estamos praticamente na iminência de falar, oh meu Deus, não dá mais para mim aqui. A gente acompanha alguns partidos com ministério, com cargos, mesmo secretamente, votando a favor de um governo que não tem nada a oferecer para nós. Nós não temos como prever o futuro, mas podemos ter uma ideia, vendo o passado daquela pessoa. E essas pessoas não têm nada a oferecer para nós. Que diferença do nosso governo para outros, ou para o de agora? Não dá para comparar Paulo Guedes com Haddad. ...38 ministérios. Nem ele sabe o nome de uma dúzia. Eu duvido que ele fale o nome de 5 aqui. Porque são pernas de pau. Não tem nada a nos oferecer. Não tem como ser campeões. Até hoje, só fala o meu nome. Ninguém atira árvore e pedra em árvore que não dá bons frutos. Nós deixamos uma marca. Eu agradeço a Deus por esse momento da minha vida. Não foi fácil e não é fácil agora. Perseguições e ameaças o tempo todo. Afinal, se não fizer isso, vão fazer o quê? Não tem nada a nos oferecer. A minha vida estaria muito mais tranquila se tivesse atravessado o eixo da esplanada e tomado uísque do outro lado. Preferi o caminho mais difícil, pela minha formação, que veio em parte do então tenente Xerém, que está aqui do lado, paranaense. É o mais difícil estar ao lado de vocês. Alguns até perguntam, se é difícil, por que você foi para lá? Algo me levou para lá. Como algo me levou para a Academia Militar das Agulhas Negras, para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, 27 anos dentro do parlamento, dezenas de processos de quebra de decoro, por ocupar a tribuna, mas tudo vale a pena. Vale a pena quando a gente se encontra com vocês, aqui dentro, e daqui a pouco lá fora, se Deus quiser, o povo que sabe realmente como está no seu país. Enquanto eu era presidente, ninguém ousava botar em prática, ou tentar botar em prática, a liberação do aborto, a liberação da maconha, a relativização da propriedade privada, o marco temporal, entre outras maldades, que inclusive, se tivesse que botar para frente isso, não seria para aquele outro poder, e sim pelo poder legislativo. O desequilíbrio entre os poderes agora flagrante, e fica maior ainda com essa nova aquisição. E nós nunca demos bola para isso. Nós nunca achávamos que, aos poucos, iam corroendo os nossos direitos, a nossa liberdade, escurecendo o nosso futuro. Mas dizer a vocês, eu já falei demais aqui. Dizer a nossa imprensa que está aqui, da minha parte, vocês nunca viram eu tomando qualquer medida para cerceá-los, para censurá-los, que pese as batidas diárias. Eu prefiro a imprensa, por vezes, errando, mas com liberdade, do que fechada. Hoje, alguns já começam a notar a diferença. Mas vamos lá, pessoal. Nós temos que ter resiliência.